somos todos do Senhor, amém? Glória a Deus, somos e vivemos, queridos, para a honra e glória do Senhor, amém? Nós vamos passar para a palavra agora. Queridos, você que está aqui conosco, insisto que compartilhe este culto, esta live, com outras pessoas, para que também escutem a palavra, para que também sejam abençoados, amém? Você que está aí me ouvindo, compartilhe através do Facebook, manda lá para o seu stories, para o direct, queridos, vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe nesse momento. Aleluia. A paz do Senhor para todos, para você que está me assistindo aí. Como é bom poder adorar o Senhor. Fazia muito tempo que eu não vim na igreja. Meu Deus. Para cultuar, muito menos para pregar, não é mesmo? E
Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com vocês, de algo que Deus tem ensinado, falado muito forte ao meu coração. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida também. E se você tem a sua Bíblia aberta aí na sua casa, abra em Lucas, capítulo 1. Nós vamos falar sobre uma família, um casal muito abençoado, da época antes um pouco do nascimento de Jesus. Nós vamos falar sobre Zacarias, né? É um homem de Deus, Lucas capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 12 em diante. Diz assim: quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será um motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, e ele não tomará vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aí onde você está, feche os seus olhos e nós vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, e eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa fluir nesse momento, através da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos corações, falar, Senhor, tocando o Senhor em nome de Jesus, que essa palavra seja como uma semente que caiu numa terra boa e dê muito fruto até onde ela for ouvida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é quando a incredulidade me cala. Não sei se você sabe, mas com certeza, se você é um cristão, você sabe que a incredulidade, ela desagrada ao coração de Deus. A incredulidade deixa triste o coração de Deus, porque isso nos afasta do Senhor Jesus. E na verdade, Zacarias, ele tinha um pedido especial para Deus, porque o anjo diz para Zacarias: a sua oração foi ouvida. Então, quer dizer que Zacarias vinha orando por aquilo, talvez por anos, não sei, na palavra de Deus não é específica quanto a isso, mas nos mostra que ele tinha um desejo pessoal, que ele tinha um pedido pessoal, como muitos de nós temos. Às vezes, no nosso momento de oração, nós vamos diante da presença do Senhor e nós oramos e pedimos, às vezes por um filho, pelo marido, pela esposa, pelo trabalho, por uma cura, para que alguém se encontre com Jesus, se entregue ao Senhor Jesus, para uma situação difícil. Talvez você tenha aí na sua vida algum pedido que você tenha, às vezes, está pedindo há muito tempo para o Senhor. E Zacarias tinha esse costume de orar e pedir a Deus, porque o anjo disse: a sua oração foi ouvida, né? E nós sabemos que ele tinha algumas características que, com certeza, agradaram o coração de Deus para que aquela oração dele fosse ouvida. Não estou dizendo que o fato dele ser daquele jeito foi o que fez o Senhor responder a sua oração. Não, o Senhor é soberano. Se é da vontade dele, ele faz. Amém? Mas Zacarias, ele era um homem temente ao Senhor. Se nós lemos um pouquinho antes,
o versículo 6 diz que ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Essa era uma das características de Zacarias. E eu quero dizer para você, se você tem orado e pedido algo especial para Deus, algo específico, eu sei que tem algo que vai agradar muito ao coração de Deus. É se você buscar ser justo diante do Senhor e obedecer a sua palavra. Obedecer os seus mandamentos. Conhecer a palavra e obedecer, se alimentar dela, servir ao Senhor. Zacarias, então, ele era justo diante de Deus. Ele obedecia aos mandamentos. E outra coisa, enquanto ele esperava por esse milagre, enquanto ele intercedia, ele servia a Deus e servia ao povo, porque ele era um sacerdote. Então, Zacarias tinha essas características. Ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem que tinha a sua família, que adorava e servia a Deus e servia as pessoas. Enquanto ele orava, intercedia e pedia ao Senhor, ele era um homem obediente, um homem que buscava. Nós vemos também muitas vezes, nós pedimos muitas coisas para Deus, mas não obedecemos, não cumprimos a sua palavra. Nós, às vezes, nem sabemos se algo que nós estamos pedindo é da vontade de Deus ou não, é algo certo ou não. Mas Zacarias, ele pedia algo pessoal para Deus, um filho. Mas ele era justo, obediente ao Senhor. E enquanto ele esperava por um milagre, ele servia a Deus e ao povo. Eu digo para você, se você deseja que aquilo que você pede para o Senhor com todo o seu coração, se você deseja que o Senhor ele cumpra, aquilo que você pede, você precisa buscar o Senhor, você precisa se entregar para Ele, cumprir os mandamentos dEle, servir a Ele. Enquanto você espera por esse milagre, eu tenho certeza que na hora certa Deus vai agir. Mas Zacarias, irmãos, apesar dele ser um homem que obedecia, que servia a Deus, que era sacerdote, que intercedia pelo povo, que servia ao povo, que servia ao templo, ou seja, à igreja naquela época, ele era um homem incrédulo. Ele era um homem incrédulo. Porque apesar dele pedir, isso é muito engraçado, porque ele pedia para Deus, mas não acreditava que aquilo podia acontecer. Será que isso não acontece com a gente hoje? Nós pedimos para Deus, Senhor, acaba com esse vírus. Senhor, acaba com esse problema. Acaba com essa pandemia. Mas será que nós acreditamos? Será que há incredulidade no nosso coração? Porque quando Zacarias recebe, ele vai no templo levar os sacrifícios. Nessa época Jesus ainda não estava, eles ainda levavam sacrifícios. Quando Zacarias ele vai orar, vai interceder diante do Senhor, levando os sacrifícios pelo povo. E ele então tem uma experiência em que um anjo aparece para ele e diz para ele que a oração dele foi ouvida. E sabe, a reação dele não foi de alegria. Porque uma coisa que a incredulidade faz, ela tira a alegria. A incredulidade tira a nossa alegria. Tira a alegria da notícia boa. Tira a alegria de que a resposta de oração veio. Ele não celebrou que aquilo que ele tanto desejava, que aquilo que ele tanto orava, estava acontecendo, ia acontecer, porque ele estava incrédulo. Então a incredulidade, ela mina, ela tira a celebração de algo que era para ser magnífico. Imagina se você recebe uma notícia, se alguém fala para você, olha, aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto pediu, aquela cura, aquela libertação, aquela pessoa que você acha que nunca vai se entregar para o Senhor, e ela fala assim, vai acontecer, está acontecendo, é um motivo de muita alegria. Mas a incredulidade fez Zacarias agir dessa forma. Como é que eu posso ter certeza disso?
Como é que eu tenho certeza disso? Será que há incredulidade no nosso coração em que nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, nos ajoelhamos e oramos todos os dias? Mas quando as coisas começam a acontecer, a incredulidade se instala no nosso coração. Então, apesar de Zacarias ter um estilo de vida que agradava a Deus, sendo uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que obedecia e conhecia os mandamentos e servia a Deus e ao povo, apesar disso tudo, havia um pecado no coração de Zacarias, que era chamado a incredulidade. Talvez ele tivesse muita fé para os outros. Talvez ele tivesse muita fé quando se tratava da família dos outros. Mas quando se falou da vida dele, da vida pessoal dele, ele falou: como eu vou ter certeza disso? Como eu vou ter certeza disso? Então ele tinha um pecado, porque a incredulidade é um pecado no nosso coração. E nós precisamos do agir do Espírito Santo, porque a fé é uma escolha. Nós escolhemos a fé. Então, apesar dele ser tudo isso que ele era, havia algo no coração dele que foi manifestado quando o Senhor manifestou a vontade na vida dele. Sabe, nós oramos, nós clamamos, e quando o Senhor se manifestar na nossa vida, quando algo acontece, quando Deus fala conosco, manifesta também aquela área que precisa de tratamento na nossa vida. E na vida de Zacarias era a incredulidade. Eu falo isso porque não é diferente comigo. Talvez não seja diferente com você. Que nós oramos e clamamos e nós pensamos: puxa vida, porque na época de Jesus aconteciam tantos milagres e hoje acontece nada. Por que não acontece com fulano e acontece com ciclano? Tem uma passagem que fala que Jesus, ele passou por Nazaré. E que ali ele não fez muitos milagres, porque tamanha era a incredulidade do coração daquelas pessoas. Então, não questione a Deus se milagres não estão acontecendo, ou se respostas de oração não estão acontecendo, porque às vezes o Senhor quer nos dar, quer nos abençoar e quer responder orações, mas há incredulidade no nosso coração, nos deixando cegos para aquilo que Deus tem para nós. A incredulidade é muito perigosa porque ela tira a alegria da boa notícia. Ela tira a celebração. Ela tira a celebração da resposta de oração. E eu quero te dizer, querido, Deus, Ele se alegra em te abençoar, em responder a sua oração. Você acha que Deus não quer que tudo isso, que nós voltemos a estar juntos aqui como igreja? Desejo do Senhor, sim, mas talvez o Senhor permitiu isso para que essa incredulidade, essa frieza de coração, esse negócio de servir a Deus, mas o coração está incrédulo, precisa cair por terra. E talvez esse seja um momento em que nós vamos nos achegar ao Senhor e chegar acreditando que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é o Deus que está na Bíblia, que é o mesmo Deus que estava antes, está hoje, é o nosso Deus. Talvez seja esse um tempo para dizer basta para a incredulidade. Então, eu digo, será que há incredulidade no seu coração? Incredulidade significa não acreditar. E uma coisa aconteceu com Zacarias. Ele recebeu tantas notícias boas. Olha, a sua resposta de oração. Sua oração foi ouvida. Você vai ter um filho. Ele vai ser um menino. Vai chamar João. Ele vai fazer a diferença. Ele vai preparar o caminho para Jesus. Olha quanta coisa. Olha, Deus foi revelando para ele, Deus foi falando para ele que isso ia acontecer, que aquilo ia acontecer, coisas boas iam acontecer. Mas ele se voltou para o Senhor no versículo 18 e disse: como eu posso ter certeza disso? Ah, como nós gostamos de ter certeza. Nós gostamos de ter certeza de tudo.
Nós gostamos de ter certeza que as coisas vão dar certo, que tudo que a gente vai fazer vai ficar bonitinho, certinho. A gente gosta de ter garantia. Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Assim, a gente já compra com aquela garantia que se der qualquer coisa de errado, você vai lá e troca. Afinal, você está gastando dinheiro, né? Então, nós gostamos de ter certeza, ter garantia das coisas. Agora, a fé, a gente não tem garantia de nada a não ser pela fé em Jesus Cristo. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, realmente, você não vê garantia de nada. Quando falamos de fé, nós falamos de acreditar, sem esperar, sem ver que as coisas estão acontecendo. E falar que nós acreditamos que é um Deus todo-poderoso, que nos guarda, que nos protege. E por isso nós vamos nos levantar, vamos trabalhar, vamos fazer o que tiver que fazer. E vamos acreditar que é um Deus todo-poderoso. Sem esperar as garantias. Acreditar. Como nós gostamos de ter certeza. Como nós gostamos. Talvez você ouça alguém falar assim, mas eu não tenho certeza se o que diz na Bíblia é verdade. Mas eu não tenho certeza se esses milagres aconteceram mesmo. Eu não tenho certeza disso, daquilo. Querido, eu estou te convidando a ter uma escolha. E uma escolha que agrada ao Senhor, que é a fé. A fé em Jesus Cristo. Você crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E dizer basta para a incredulidade que só te afasta de Deus. Uma vida servindo a igreja, uma vida religiosa não quer dizer que você acredita. Mas porque a fé é uma escolha. É uma escolha. Então, o resultado da incredulidade de Zacarias foi que ele ficou mudo. O anjo disse assim para ele, olha, o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. E fui enviado para transmitir-lhe essas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Deus teve misericórdia de Zacarias, que pelo menos ele ainda pôde experimentar toda aquela boa nova. Mas ele ficou mudo por causa da sua incredulidade. Não estou dizendo que você vai ficar mudo, mas eu digo para você que no mundo espiritual, a incredulidade nos cala, nos deixa mudos. Quando a incredulidade, ela mata, ela cala a voz profética. Ela cala a voz de evangelismo. Quando você não crê em Deus, quando você não crê na palavra dEle, você não fala dEle, você não fala do amor dEle, você não evangeliza, você não compartilha. Quando você não crê verdadeiramente, você é inseguro. Você não é positivo, você é duvidoso. E a palavra diz que aquele que duvida é como a onda do mar, ele vai e volta, ele vai e volta. A incredulidade, ela nos deixa mudos espiritualmente. Mudos. Então, cala a voz profética, cala o evangelismo. Quantas pessoas estão anos na presença de Deus, mas não frutificam porque não acreditam. E assim têm a vida muda espiritualmente. Não são capazes de falar, de louvar, de adorar, de expressar o seu amor por Jesus porque não acreditam. E o Senhor nos convida nessa noite a dizer não à incredulidade. Eu vou escolher a fé. Eu acredito em Jesus, eu acredito nas palavras dele. Eu não acredito somente no que é bom, não acredito somente no que diz nas caixinhas das promessas. Eu acredito na palavra, num Deus todo-poderoso. Porque se acreditar nas caixinhas de promessa ainda está bom, né? Eu acredito num Deus todo-poderoso. Você pode dizer isso aí na sua casa? Eu acredito em um Deus todo-poderoso. Não deixe, querido, que a incredulidade te deixe mudo dentro da sua casa. Te deixe mudo lá no seu trabalho. Em que as pessoas falam de tudo. Por que não falar do Senhor?
Por que não falar? Porque nós estamos vivendo os últimos dias em que eu acredito que Jesus vai voltar. Eu acredito na primeira vinda, eu acredito na segunda vinda. Então, não deixa a incredulidade te calar. Porque ela está calando muitas pessoas, espiritualmente que eu estou dizendo. A incredulidade, ela tira a alegria da boa nova. E ela cala a voz profética. E eu quero dizer para você que Deus quer te usar, querido. Agora, diante disso tudo, quando Zacarias saiu do lado de fora da tenda, as pessoas estavam esperando ele, porque ele ficou muito tempo lá, ele ficou mais tempo do que o planejado. Então ele saiu, e quando ele saiu, ele começou a fazer os gestos. E ele não falava, ninguém entendia o que ele falava. Eles acharam então que ele teve uma visão. Se você ler os versículos adiante, fala isso. Então, versículo 23, diz assim: quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor. Ela não viu anjo, ela não viu nada, mas ela engravidou. E ela percebeu que isso era obra do Senhor. Isso era obra do Senhor. Ela não viu, ela só sentiu. E ela creu, e ela sabia que aquilo era obra do Senhor, que era algo de Deus. Que era algo de Deus. E ela disse: ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isto é obra do Senhor. Isso é uma pessoa cheia de fé, que acredita e vivencia um milagre e declara que isso é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor. Nós podemos estar passando por esse momento difícil, mas isso é obra do Senhor. Eu declaro, eu creio em Jesus. Ele é meu Salvador, Ele é Deus poderoso. Isso é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor, e por isso eu adoro, por isso eu louvo. Isso é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor. Você pode declarar isso na sua casa. Não incredulidade. Isso é obra do Senhor. E antes de finalizar aqui, eu gostaria de ler um versículo que está em Hebreus, capítulo 3, verso 12, que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E todo aquele que não crê será condenado. Sabe o que diz isso? Que a sua fé, aquilo que você acredita diz mais do que o seu batismo. Não estou desprezando o batismo. O batismo é muito importante. Mas a palavra de Deus é clara quando ela diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Crê em quem? Em quem? Em Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da sua vida. E aí eu volto a dizer no capítulo 3 de Hebreus, versículo 12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado com a incredulidade. E aí eu leio aqui com vocês, Hebreus capítulo 11, um texto muito conhecido que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Aí na sua casa quero chamar o Ministério de Louvor. E nós vamos adorar, nós vamos cantar.
Vamos exaltar o nome do Senhor, porque nós acreditamos nele. Porque nós acreditamos no seu poder. Porque nós não temos um coração incrédulo. Capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso, se você puder ler aí na sua casa. Foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí em diante vai falando dos exemplos de fé, dos heróis da fé, Noé, Abraão e muitos outros. Esse é um momento muito maravilhoso para nós. Você pode adorar ao Senhor. Você pode exercer a sua fé junto comigo. Feche os seus olhos e vamos adorar juntos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós acreditamos na tua presença aqui. Nós cremos no teu sacrifício na cruz por nós. Acreditamos, Senhor, na segunda vinda. Nós acreditamos, ó Deus, na tua palavra. Nós acreditamos, ó Senhor. Aleluia. Cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos a tua glória, Senhor. Revela-nos tua glória. Desejamos ir Muito, muito mais em ti. queremos tua presença, Jesus. Jesus, eu quero a tua presença. Ao que está sentado sobre o trono, Sobre o trono. ao que vive para sempre, sempre, Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. seja a honra e o poder. Adore ao Senhor. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar Aleluia. em tua presença. Vai entrando na presença do Senhor. Revela, Senhor, a tua glória. Revela, Senhor, nos ajuda a nossa incredulidade. Vamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença.
Aleluia. E a palavra diz, em Marcos capítulo 9, verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Esse é seu pedido de oração. Tudo é possível ao que crê. Continue tendo uma vida de dedicação ao Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Mas não apenas uma dedicação, creia, porque tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai dessa criança pediu para Jesus: me ajuda a vencer a incredulidade, me ajuda a crer, me ajuda a abrir os meus olhos, abre o meu coração, para que a palavra entre e eu possa crer, eu possa enxergar. Ajuda-me na minha incredulidade, porque tudo, ele ouviu a palavra do Senhor dizendo, tudo é possível ao que crê. Nesse momento, coloque as mãos no seu coração e eu quero fazer uma oração por você. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, neste momento de culto. E Senhor, eu quero pedir perdão por toda a incredulidade dos nossos corações. Perdoa, Jesus, todas as vezes que o Senhor trouxe boa nova sobre a minha vida. Todas as vezes que o Senhor trouxe boas notícias sobre nós. Todas as vezes que o Senhor trouxe palavras e promessas e que eu não creio, e que cada um de nós aqui que estamos ouvindo, nós não acreditamos. Simplesmente não acreditamos, concordamos, mas não acreditamos. E nós sabemos, Senhor, que concordar não é o bastante, nós precisamos crer. Nos ajuda na nossa incredulidade, nos ajuda a vencer essa incredulidade de que este tempo é permanente, de que essa luta é grande demais. Ajuda-nos a vencer essa incredulidade. Permite-nos uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de fé, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja que acredita no Senhor. E nós queremos estar contigo, nós queremos ir contigo, nós queremos acreditar. Nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda. Nos perdoa, Jesus, pela nossa incredulidade e por tantas vezes colocar a nossa fé naquilo que não é o Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa incredulidade e todas as vezes que nós acreditamos em tudo, menos na Tua palavra. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você e a sua família e que haja muita fé na sua vida, na sua família e por onde você passe e você leve essa fé junto com você. Deus te abençoe.